Bom, pessoal, então, para quem é do superior, né, a gente está aqui nessa continuação de aula, né, e aí eu vou falar principalmente para vocês, em primeiro lugar, quais são as aplicações, né? Então, vamos tratar um pouquinho de aplicações dos processos hidrometalúrgicos, tá? Então, existem algumas aplicações dos processos metalúrgicos. A primeira aplicação, tá, é na dissolução de sais, tá? Tem alguns lugares que o sal ele é produzido através por exemplo, no Brasil, ele é produzido através quando tu evapora a água do mar, né? E essa água do mar vai aumentando a concentração de sal até o momento em que a gente começa a precipitar sal e aí a gente produz sal dessa forma, né? Evaporando a água do mar. Em alguns lugares existem depósitos minerais que são ricos em sal, tá? Mas normalmente eles não estão expostos na superfície terrestre. Então, o que se faz nesses casos? A Turquia, eu acho que é um exemplo clássico de lugar que tem esse tipo de depósito mineral. Se bombeia a água para dentro do depósito, essa água vai dissolver o sal e a partir dessa dissolução do sal eu retiro essa água do depósito rica em sal e aí eu evaporo a água para produzir o sal, entendeu? Então essa é uma maneira de produzir sal. Vocês vão ver mais para frente lá nos métodos de lixiviação, eu descrevo o equipamento e como se faz efetivamente esse tipo de produção de sal. Mas é uma opção, esse é um processo hidrometalúrgico e ele serve também para dissolver sal, embora não esteja relacionado com metais, é importante que vocês saibam, tá? A segunda aplicação importante, tá? É a produção de soluções, errei aqui, vou apagar. Então, produção de soluções puras para eletrometalurgia, tá? Então, o que acontece? Eventualmente, vocês lembram lá da reação que eu dei de exemplo para vocês alguns minutos atrás, tá? Que o cobre, ele estava em meio aquoso e ele precisava de mais um elétron para reduzir a cobre sólido, né? Então, tem maneiras de fazer isso, vocês vão aprender as maneiras lá na frente. Uma das maneiras é através de processos eletrometalúrgicos, tá? Existem 3 ramos diferentes da metalurgia extrativa, é a hidrometalurgia, pirometalurgia e eletrometalurgia. Um ramo para precipitar metal são ramos eletrometalúrgicos, tá? Então, a precipitação através da eletrólise, tá? De metais é um processo eletrometalúrgico. Na disciplina de hidrometalurgia, a gente vai abordar esse processo para explicar a parte de precipitação, tá? Então, uma das razões pela qual eu faço um processo pirometalúrgico é viabilizar que eu depois faça um processo de precipitação eletrometalúrgico, tá? Então, a terceira aplicação da hidrometalurgia, desculpa, é a produção de compostos, tá? Então, eu posso produzir, ao invés de metal, eu posso produzir um composto, tá? Um composto, inclusive, intermediário, tá? Eu posso produzir compostos para a indústria química, que não são metais, efetivamente, mas eu posso produzir um composto intermediário, no caso da metalurgia do alumínio, eu posso produzir alumina, tá? Aí depois a alumina é matéria-prima para o processo de produção de alumínio, chamado de processo Hall-Héroult. Eu não sei se eu escrevi certo, mas tenho quase certeza que eu escrevi certo aqui, tá? Então, eventualmente eu faço processos hidrometalúrgicos e vocês vão aprender como que são os reagentes, quais os equipamentos que são utilizados para produzir alumina através da bauxita. Vocês vão aprender também o que é a bauxita, é um minério de alumínio, tá? Ela tem algumas particularidades
E a partir desse processo, processos hidrometalúrgicos, a gente produz um composto que é um intermediário para a produção de alumínio. Tá? Então, essa é também uma das aplicações dos processos hidrometalúrgicos. Evidentemente que posso produzir outros compostos que são aplicados mais na indústria química, em outros ramos industriais, que não é bem o nosso interesse. A gente vai trabalhar mais com metal e rotas de extração de metais, né? Então, quarta aplicação, tá? É um processo de beneficiamento químico, tá? Tá? Então, vocês lembram lá de beneficiamento? A gente tem um minério, né? E aí um pedaço desse minério aqui é o meu mineral de ganga, vamos supor aqui, tá? Então, aqui a gente tem o mineral de ganga, tá? E no meu processo, no processo de beneficiamento, a ideia é separar o mineral de ganga do meu mineral minério, né? E como que eu faço isso hidrometalurgicamente, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dissolver esse cara aqui, tá? Então, eu posso pegar o meu mineral de ganga e jogar ele para o meio aquoso, tá? E aí, no momento em que eu separar o sólido do líquido, o meu sólido é que vai ter interesse. Por quê? Porque o meu sólido ele vai estar mais rico no que eu quero. Porque imagina aqui, se eu tenho 9 gramas desse aqui e 1 grama do meu mineral de ganga. Se eu conseguir, agora eu tenho 90% de concentração, né? Se eu conseguir dissolver metade disso aqui, eu vou aumentar a concentração, porque eu vou ter, em vez de 90%, eu vou ter alguma coisa do tipo, se eu conseguir dissolver metade daquele 1 grama ali, eu vou ter um mineral, um corpo mineral com 9,5 de massa e eu vou ter uma porcentagem maior que isso aqui vai ser uma porcentagem maior que aqueles 90% iniciais, né? Então, essa é a ideia do beneficiamento químico, é aumentar a concentração do que me interessa através da eliminação de toda ou parte do que não me interessa, tá bom? Então, nesses casos específicos eu uso a hidrometalurgia para fazer beneficiamento químico, tá? E aí a última e a mais importante para a gente, no caso, né, esse 5 ficou meio feio aqui, então vamos fazer ele de novo, tentar fazer melhor. Tá? Então, eu posso fazer para produção de metais. Tá? Então, eu posso utilizar processos hidrometalúrgicos casados com eletrometalúrgicos para produzir metais, mas eu também posso utilizar processos hidrometalúrgicos do início ao fim e no fim obter metais, por exemplo, cobre, urânio, vamos lá, mais um zinco pode ser obtido dessa forma, tá? Tem um número grande de metais que pode ser obtido, o níquel, esses são os que eu consigo me lembrar agora, tá? Mas tem uma gama bastante grande de metais que são passíveis de obtenção através de processos hidrometalúrgicos do início ao fim. Tá? Então, essa é a parte das aplicações. A gente ainda vem com um complemento agora, numa segunda parte agora, que eu vou falar das diferenças entre hidrometalurgia e pirometalurgia, tá bom? Então, vamos adiante. Bom, então vamos adiante aqui com uma etapa mais focada em falar de diferenças entre processos hidro versus pirometalurgia, tá? Então a pirometalurgia ela envolve tratamento térmico de metais, né? de minérios para produção de metais, tá? Vocês aprendem isso, depende se vocês estiverem fazendo o tecnólogo, né? No caso vocês estão fazendo o tecnólogo, né? Vocês vão aprender isso através das disciplinas de pirometalurgia, ou se estiverem na nova grade curricular, vocês vão aprender isso na disciplina de metalurgia extrativa e nas disciplinas de siderurgia, tá?
Nas disciplinas de siderurgia, vocês veem especificamente a pirometalurgia do ferro, tá? Então, quais que são as diferenças entre a hidrometalurgia, entre usar temperatura e métodos térmicos para a produção de metais a partir de minérios e de usar meios aquosos para a produção de metais a partir de minérios? Então, a gente tem alguns, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferenças. Então, qual que é a primeira diferença? A primeira diferença é a geração de SO2. Então, a gente tem a geração de SO2 como uma vantagem do processo hidrometalúrgico, tá? Então, isso aqui é uma vantagem do processo hidrometalúrgico. Por quê? Porque quando eu vou tratar sulfetos via pirometalurgia, tá? Eu acabo gerando SO2. SO2 é um gás extremamente nocivo ao meio ambiente, então normalmente ele é utilizado, ele é necessário tratar ele, não pode ser liberado para a atmosfera, porque senão ele acaba reagindo na atmosfera e produzindo ácido sulfúrico, produzindo uma chuva ácida bastante intensa. Então o SO2 ele tem que ser tratado e normalmente ele é tratado para a produção de ácido sulfúrico, tá? Então o SO2 ele tem que ser tratado e isso é um custo, tá? Querendo ou não, isso acaba sendo um custo. Se tu não tratar, isso acaba sendo um custo para a saúde, para a vida das pessoas que estão à volta da planta de produção do metal. Então isso não acontece nos processos hidrometalúrgicos porque eles utilizam outra forma de quebrar as ligações químicas, tá? dos sulfetos, tá? Então se a gente for tratar lá, vamos dizer, uma calcopirita, que é um minério de cobre e enxofre, tá? E aí a gente for tratar via pirometalurgia, a gente vai ter como produto o SO2, tá? E esse SO2 necessita ser tratado, tá? E aí esse tratamento normalmente envolve a produção de ácido sulfúrico, tá bom? E esse tratamento é custoso. Já em hidrometalurgia não existe a necessidade de fazer esse tratamento, tá? Agora vamos para a segunda parte, tá? A segunda coisa importante, tá? É o manuseio de materiais, tá? No caso específico da hidrometalurgia, o manuseio de materiais é muito mais simplificado. Por quê? Porque a partir do momento que eu retiro minério o minério da mina, tá? E aí eu faço de alguma forma, eu faço uma etapa de lixiviação. A partir do momento que eu separei o sólido, eu só tenho que dispor esse sólido adequadamente e aí eu vou trabalhar com um líquido. Esse líquido ele pode ser bombeado, então o transporte dos meus produtos, tá? Dos meus produtos intermediários ali dos processos hidrometalúrgicos, ele é muito mais facilitado, ele pode ser feito por tubulações e por bombas, tá? No caso da pirometalurgia, se vocês lembrarem de algum processo que vocês viram já de siderurgia, talvez alguma coisa que vocês viram lá em Introdução à Metalurgia, tá? Vocês sabem que em momentos intermediários, a gente, em vez de ter líquidos, a gente tem metal líquido em alta temperatura, então tu tem que manter essa temperatura, tu tem que garantir a saúde de quem está trabalhando com esse metal, tá? E isso acaba sendo extremamente custoso e muito mais difícil do que simplesmente bombear líquidos. Então, dessa forma, a hidrometalurgia acaba sendo tendo vantagens em relação a isso, tá? Então, esse é o segundo fator importante, diferença entre hidrometalurgia e pirometalurgia, tá? Agora vamos para o terceiro fator, tá? O terceiro fator é a geração de poeiras, tá? Então, o terceiro fator são as poeiras, tá? Como na metalurgia extrativa, na pirometalurgia, a gente já trabalha com minério sólido e a gente normalmente moe esse minério acaba tombando em vários momentos do processo, a gente acaba tendo que lidar com poeiras. Então, poeira é uma preocupação, tá? Porque a gente tem sempre regulações ambientais de quantidade máxima de poeira que pode se emitir e essas poeiras têm que ser abatidas, elas não podem ingressar ou sair da planta, ou existe um parâmetro máximo de poeira que pode ser gerado, tá? Até porque quantidade excessiva de poeira pode danificar a saúde de quem trabalha
com esses materiais. Então a gente tem a necessidade de tratar de tratar essas poeiras e um custo adicional em relação a isso, tá? E aí existe uma outra questão que é, no caso específico do tratamento de minérios complexos. A gente tem que normalmente os processos pirometalúrgicos eles são eficientes para tratar minérios mais simples, como sulfetos simples como sulfetos e óxidos, tá? Se for outros tipos de materiais, tá? Minérios mais complexos como silicatos, ou então se for envolver alguns espinélios eventualmente, o que acontece? O que acontece é que os processos pirometalúrgicos não são eficientes, não consegue extrair, não consigo através do aquecimento desses materiais aqui na presença de carbono, por exemplo, não vai haver redução. Já no caso específico da hidrometalurgia, a gente consegue submeter os materiais a meios aquosos mais severos, e esses meios aquosos mais severos vão causar a quebra da ligação do meu minério, e aí depois vão possibilitar que eu produza um metal no fim das contas. Então, o tratamento de minérios complexos é mais facilitado no caso de processos hidrometalúrgicos. Evidentemente que isso sempre tem um custo, né? Se eu quiser tratar um minério com muita dificuldade de quebrar a ligação dele, talvez eu tenha que usar um meio mais agressivo, e esse meio mais agressivo vai gerar toda uma questão, um custo maior, mais elevado, tá bom? Então vamos agora para a nossa quinta diferença, tá? A nossa quinta diferença é para o tratamento de minérios pobres. Tá? Então o que acontece? Quando eu tenho um minério, vamos de novo para o nosso desenho do minério, e eu tenho só um pouquinho do minério, que é o meu mineral minério, tá? Então esse aqui é o meu mineral minério, tá? E o resto é ganga. Quando eu for submeter esse material para produção via pirometalurgia, eu vou gerar um volume muito maior de escória, porque normalmente a ganga são óxidos que não serão reduzidos, tá? E para um pedaço muito pequeno de metal, tá? E aí isso não vai ser muito interessante, né? Já no caso da hidrometalurgia, a hidrometalurgia tu seleciona um licor lixiviante que ele vai atacar especificamente o meu minério. E aí ele vai jogar o meu metal aqui em meio aquoso. Então, o que acontece? A hidrometalurgia, de certa forma, ela é cirúrgica, tá? E a quantidade de reagente que eu utilizo normalmente está relacionada com a quantidade de mineral minério que tem no meu minério. Então, o que significa isso? Se eu tiver um mineral minério que tem muito mineral minério e pouco mineral de ganga, a hidrometalurgia começa a ser menos eficiente. Para minérios ricos, a hidrometalurgia ela é menos adequada. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a quantidade de reagente é influenciada pela quantidade de mineral minério. E aí, se eu tenho muito mineral minério, aí eu vou ter muita dificuldade de trabalhar com esse material em relação, porque eu vou precisar de muito reagente. Tá? Já no caso específico da pirometalurgia, ela é muito adequada para minerais ricos, porque aí eu produzo um volume menor de escória e um volume maior de metal. Tá? Então, de certa forma, não existe o tratamento de minérios pobres, ele é mais adequado ser feito com hidrometalurgia. A partir do momento que a gente vai tratar minérios mais ricos, aí os processos pirometalúrgicos eles são mais adequados, tá? E aí agora a gente vai para o nosso sexto
sexta diferença aqui, que é o manuseio de rejeitos. Tá? Então, em relação ao manuseio de rejeitos, quando a gente faz lá o processo, para o processo de destilação, normalmente o que acontece? Precisa de moagem bastante intensiva. Tá? E para o processo, o nosso licor destilhado, depois que a gente faz a precipitação, a gente tem um líquido que normalmente é um ácido, ou uma base, ou uma solução salina, que é extremamente agressivo ao meio ambiente. Então, para tratar com os rejeitos e efluentes, né, rejeitos e efluentes do meu minério, do meu processo hidrometalúrgico, é muito mais difícil do que tratar com o meu rejeito dos processos pirometalúrgicos, porque os processos pirometalúrgicos, como eu disse anteriormente, normalmente eles formam escória. E a escória normalmente é uma fase de silicatos e óxidos que habitualmente ela não causa dano ao meio ambiente ou causa dano bastante reduzido. Então a disposição desse material normalmente constitui uma barragem e eventualmente esse material até tem um uso secundário bastante importante e ele é um produto, é um coproduto. No caso específico dos processos hidrometalúrgicos, o meu minério ele é uma polpa, tá? Porque lá na separação sólido-líquido eu não consigo me livrar de toda a água, tá? E aí essa polpa, ela normalmente é uma solução com ácido ou com uma base ou com um sal extremamente danosa ao meio ambiente que eu tenho muita dificuldade de lidar com aquilo. Então, e se eu secar aquele material, né? Se eu evaporar toda a água daquele material, eu vou ter uma poeira e eu vou recair naquele problema de ter que lidar com poeiras aqui, tá? Então, os processos hidrometalúrgicos eles têm maior dificuldade para manusear os rejeitos, tá? Os resíduos do processo são mais delicados na hora de manusear. Eu falei que eram 8 itens, mas na realidade eu estou olhando aqui que são 7 itens, tá? Então existe uma questão, um outro critério que são critérios econômicos, tá? Então, critérios econômicos é o seguinte, tá? No caso da hidrometalurgia, a gente pode produzir em menor escala, tá? Na pirometalurgia eu tenho que ter reatores grandes, tá? Para grande produção, para o processo se pagar, tá? E bastante custosos, tá? A hidrometalurgia eu posso ter uma produção menor, e com equipamentos mais baratos, tá? Então a hidrometalurgia tem uma produção menor com equipamentos mais baratos que custam um custo de capital menor, tá? Então esse não existe o melhor processo, tá? Então tanto embora eu tenha listado diversas vantagens ali, vocês podem ver que são 5 vantagens, aí esse sétimo aí é mais neutro, né? Inclusive o item 5 ali ele é relativo, né? Uma vantagem para tratar minérios mais pobres, quando o minério é rico já é uma desvantagem, tá? Então tem que ser sempre avaliado em função do que tu está trabalhando, quais que são os teus insumos no lugar, né? Porque eventualmente tu vai precisar de ácido sulfúrico, se tu não tem esse ácido perto ou alguém que faça o fornecimento desse material, não adianta, não vai adiantar tu querer fazer um processo hidrometalúrgico. E além disso, tem a natureza do material que tu está tratando. Se for um minério complexo, não dá para fazer via pirometalurgia. Se for um minério muito rico, não dá para fazer via hidrometalurgia. E se for um minério pobre, também não vai dar para fazer via pirometalurgia. Então, existe uma gama de fatores que são necessários serem analisados na hora de optar por um processo hidrometalúrgico ou pirometalúrgico, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, tá? Era mais uma aula introdutória para eu falar um pouquinho de processos hidro e pirometalúrgicos. E aí a gente encerra por aqui e nas próximas semanas eu divulgo outra aula para a gente seguir, tá bom? Então, acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encontrar pelos meios que eu divulgar nos nossos meios de comunicação que a gente estiver utilizando, seja grupo no WhatsApp, o Moodle ou mesmo qualquer outro meio, tá bom? Tchau, tchau e é isso. Obrigado.